Dia, pessoal, povo de Deus, abençoado do meu Jesus. Como é que vocês estão? Espero que estejam muito animados, porque a gente está precisando de mais animação. Eu quero dividir com vocês uma situação que está acontecendo. E a gente está no início do nosso canal, né? Ele tá logo assim, ele é um bebê ainda. E é incrível porque até o momento eu só tenho 2 vídeos. Um é o de apresentação e o outro tá tentando subir pro YouTube ainda. Tá no 100% e não sai disso. Tá lá. Mas ele vai, em nome de Jesus. E desde então eu tô preparando outros vídeos, né? No caso, acabou acumulando devido a algumas guerras espirituais que estão acontecendo. Eu sei que de repente você que tá aí me ouvindo não acredita muito nisso, talvez. Eu também confesso que tá me surpreendendo. Eu não esperava, porque esse aqui é um canal, sim, para abençoar você, a mim, com certeza, mas não é um canal de pregação, de fazer você aceitar Jesus hoje. Isso, eu não sou pastora, né? Eu não tenho autoridade espiritual para isso, acredito eu, que isso é mais quer dizer, é um serviço mais voltado para os pastores, diáconos da igreja. Eu sou apenas uma pessoa normal, comum, como você, que está aqui querendo mais, buscar mais, estudar, conhecer e separar nosso tempo para Deus. Mas eu tô desde ontem tentando fazer esse vídeo. Já é a 6ª vez. Meu computador, eu fui reiniciar ele, eu perdi tudo, eu perdi até mesmo os estudos que eu tinha feito para poder fazer com vocês. Então, assim, eu peço que vocês orem, que vocês estejam também em espírito de oração comigo. Eu vou tentar fazer mesmo assim o vídeo, mesmo sem o roteiro, para ver se eu consigo lembrar o máximo de coisas para passar para vocês, pra gente, do nosso estudo, mas que está sendo incrível tudo que está acontecendo. Não vou nem contar tudo, porque pode ser que assuste um pouco uns e outros. Mas quem quiser saber depois, fala comigo que... Mas é sério, ora por nós aí para que nosso canal consiga passar por essa fase das guerras aí, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre uma nova chance. Olha isso, né? Uma nova chance. Eu peço vocês para abrir, por favor, em Lucas 22, nós vamos ler do versículo 24 ao 34. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Senhor, abençoe esse estudo para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Gente, isso aqui está falando, esse texto, ele está se referindo, Jesus está falando com os apóstolos. E essa uma nova chance está se referindo a Pedro. Pedro
ele tinha esse jeito, ele queria ser melhor do que os outros discípulos. O tempo todo ele estava querendo se sobressair. Então aqui Jesus ele ensina primeiramente nesse texto, ele se refere aos reis dos gentios, né? Que dominam sobre, ou seja, os reis mandam e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores, ou seja, os reis mandavam, tinha os caras que acabavam obedecendo os reis, que também mandavam e eram chamados de benfeitores por isso, ou seja, bem vistos, né? Uma autoridade. E era isso que Pedro queria no início, ele queria ser considerado uma autoridade, um sabe-tudo diante dos outros 12 discípulos, quer dizer, 11. E aí Jesus, ele aproveita e fala, quem deveria estar sentado sobre a mesa? Quem deveria ser o maior? O que senta sobre a mesa, ou seja, ele estava falando dele, mas eu não sou, eu sou aquele que serve. Então ele estava querendo mostrar isso para Pedro nessa hora, que até ele, que era o rei dos reis, filho de Deus, não estava agindo dessa forma, por que Pedro deveria agir? Então, a gente vai entender aqui, eu fiz um levantamento, um estudo, para a gente conhecer um pouquinho de Pedro, resumidamente, porque se a gente fosse falar de Pedro, né? Então, assim, resumidamente, conhecer um pouquinho de como ele era e por que ele teve essa segunda chance. E aí, a gente vai entrar aqui na nossa leitura diária. Jesus prometeu a Pedro algo. Peraí, moveu aqui. Jesus prometeu a Pedro algo que todo cristão anseia ter, uma nova chance. Depois de lhe dizer que Satanás iria peneirá-lo como trigo, Jesus assegurou a Pedro que havia orado para que a sua fé não desfalecesse, mesmo que Pedro tivesse insistido, afirmando que nunca o abandonaria. Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes, antes do amanhecer. Ao antecipar a restauração de Pedro, Jesus o incumbiu de um ministério no futuro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O pregador George Duncan afirmou: penso que muitos comitês da igreja não teriam visto em Pedro um candidato certo para as vagas ali existentes. Todavia, Duncan destacou que no dia de Pentecoste, Deus escolheu Pedro para pregar o sermão mais importante da história da igreja. Duncan disse: parece-me que alguns cristãos têm uma mensagem de perdão para os descrentes, mas nenhuma mensagem de perdão para os cristãos. Alegra-me saber que Deus tem essa mensagem para nós. Por causa desse perdão, Pedro teve mais tempo para continuar o seu trabalho. Então, quem era Pedro? Pedro, primeiramente ele se chamava Simeão, só que ele era pescador. Ele, o pai, o irmão, era tudo pescador. Então, ele andava muito com os gregos. Aí ele resumiu para Simão. Todo mundo chamava ele de Simão. E ele tinha uma inteligência limitada. O que significa isso? Ele era pouco instruído, né? Assim, intelectualmente falando. A única coisa que ele sabia era falar o aramaico, e era um aramaico bem pesado, com sotaque, aquelas coisas todas. E um pouco de grego, porque os gregos estavam sempre ali trabalhando com ele e tal, e ele só sabia falar aquele grego do dia a dia. Do dia a dia não, do trabalho. E aí Pedro, ele tá naquela situação, ele é uma pessoa super normal como nós, casado, inclusive um dos milagres que Jesus fez foi com a sua sogra, ele foi abençoado com isso. A esposa dele, depois que ele assumiu o ministério dele, a esposa dele foi com ele para cumprir esse ministério. Então vocês podem verificar isso em 1 Coríntios 9:5. Eu fiquei bem feliz em saber que ela o acompanhou. Então, assim, ele era cidadão comum. Só que Pedro tinha algumas características marcantes que acabava atrapalhando um pouco ele de iniciar tudo isso aí, de ser a pessoa que Jesus estava procurando naquele início. Só que a gente está falando aqui de Jesus, né? Jesus, quando bateu o olho em Pedro,
ele já sabia quem ele era, quem ele ia ser. Então, o que acontece, né? O primeiro momento foi aquele ali no barco. Eles estavam pescando, jogando peixe, jogando a rede, nada de vir peixe, jogando rede, nada de vir peixe, até que eles voltam e Jesus fala, volta novamente, lança a rede, porque vocês vão conseguir. Agora vocês vão conseguir. Aí eles falam, não tem peixe, né? Aí Pedro vai e fala, tá bom, com a tua palavra, eu vou voltar e vou lançar a rede. Eles voltam, lançam a rede, aí acontece a multiplicação dos peixes, né? Que veio muitos peixes, que eles tiveram que chamar amigos pescadores para poder compartilhar aquele milagre. E aí Pedro volta assim enlouquecido, com temor no coração, e fala para Jesus, Senhor tem que sair daqui porque eu não sou digno da tua presença. Aí nessa hora, Jesus fala para ele, Pedro, levanta porque não temas. Eu hoje te farei pescador de homens. A partir de hoje te farei pescador de homens. Então, naquele momento começou o ministério de Pedro. Naquele momento ali. Só que Pedro tinha muita coisa para aprender para que ele pudesse começar o ministério dele. Então, eu fiz um levantamento de algumas coisas que Pedro, algumas características que ele tinha que ele precisou ser moído por Satanás, porque Jesus não impediu que isso acontecesse, ele apenas rogou por ele para que ele não desistisse, para que a fé dele não fosse abalada. A partir daquele momento, Jesus chamou Pedro de Cefas. Por quê? O significado de Cefas é pedra, e é por isso que a gente conhece como Pedro, Pietro, Peter, enfim. Pedra. Por que pedra? Porque a partir daquele momento Jesus percebeu que Pedro, ele iria ser uma pessoa inabalável. Ele ia ser um indivíduo que ele não teria inconstância nele, ele seria constante, ele não ia abrir mão. Depois que ele começasse o ministério dele, ele não ia abrir mão de nada, ele não ia desistir. Então, a partir daquele momento, ele passou a ser Cefas para Jesus. E Jesus achou isso tão importante em Pedro que ele ainda falou assim para ele, em você eu edificarei a minha igreja, você será a pedra. Mas Jesus estava falando dele? Não estava. Jesus estava querendo dizer que Pedro, a partir daquele momento, ele ia ser um instrumento nas mãos de Jesus. Que através de Pedro, a igreja, ele ia poder edificar a igreja dele. Porque ele sabia que Pedro ia imitar ele de um jeito. Tanto é que depois Pedro fez os mesmos milagres que Jesus fez. Ele passou até a falar como Jesus falava. De tão louco, assim, envolvido que ele ficou. Então, assim, mas será que foi sempre assim? Infelizmente não. Pedro, ele tinha um temperamento. Ele era sanguíneo. Ele tinha, assim, com ele era ou não é, entendeu? Aquela pessoa assim. Tanto é que quando vieram buscar Jesus para ser crucificado, ele arrancou a orelha da pessoa, do guarda, gente. Meu Deus, Pedro, como é que tá isso agora? Ele arrancou a orelha Aí Jesus, mesmo depois de uma noite de sono cansativa, mesmo depois de ter sido traído, mesmo depois, sabendo que ia pra cruz, ainda vai lá com toda a paciência, hein? Bota a orelha faz mais um milagre, botando a orelha do guarda no lugar, mostrando para Pedro, mais uma vez, que não é assim que a banda toca e que a gente não tem que ter esse tipo de atitude. E depois disso, Pedro, ele sempre demonstrou em várias fases que ele tinha esse tipo de pensamento. Fora que ele era sanguíneo desse jeito, ele ainda era ciumento e prepotente. Ele não aceitava que ninguém ficasse na frente dele. Ele queria ser o primeiro em tudo. Ele queria ser o amado, que João, ele era tido como discípulo amado, mas ele não aceitava isso. Ele chegou do lado de Jesus e falou assim, por que ele? Por que ele que é o discípulo amado? Por que não eu? Tô te entendendo. Então, ele era assim, prepotente.
o dia que Jesus subiu ao monte, que ele presenciou todo aquele milagre que estava acontecendo, a transfiguração de Jesus, os profetas aparecendo, Elias e Moisés, se não me engano. O que ele faz? Ele quer porque quer mandar ali na situação. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente monta uma barraca aqui. Aí Jesus olha pra ele e fala: você não quer, filho? Então, assim, querendo ou não, ele tinha esse jeito. Ele queria ser o primeiro em tudo, ele era prepotente. Fora que em tudo isso, ele não tinha um discernimento espiritual. Com isso, o que acontecia? Jesus, ele estava ali o tempo todo ensinando, fazendo os milagres, até que Satanás, que Jesus foi tentado por Satanás em vários momentos. Tanto é que ele fala aqui: vocês que estão comigo em todas as minhas tentações. Então, Pedro foi usado, ele se deixou ser usado pelo inimigo. Por quê? Porque ele estava sem discernimento. Então, ele tentou convencer Jesus a não ir morrer na cruz. Você não precisa. Mas por que você vai? Tentou desestimular Jesus, mas na hora, como Jesus estava preparado, Jesus olha para ele e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Ele estava sabendo que estava sendo usado, que Pedro estava sendo usado. E fora isso, Pedro também demonstrou medo. No dia que eles estavam no barco, Jesus chama Pedro e fala, tava tendo toda aquela confusão, barco para lá e para cá, uma tempestade danada, Jesus dormindo tranquilo. Aí os discípulos acordam Jesus e falam: Senhor, o barco vai afundar. Jesus levanta, acalma o mar, não satisfeito, ele ainda vai e anda sobre as águas, e todo mundo fica: meu Deus. E aí ele chama Pedro: vem. Porque ele sabia do potencial de Pedro, ele sabia que Pedro ia fazer esses milagres, ele sabia que Pedro tinha capacidade para isso. Só que Pedro tinha que aprender, ele tinha que entender, botar isso na cabeça dele, tinha que assumir. Só que esses temperamentos que Pedro tinha não permitia. Você imagina um cara pescador e sem muita inteligência, imaginar que de repente ele vai ser uma pessoa que vai fazer milagres. Ele tinha muito orgulho. E é por isso que o inimigo pediu para moer Pedro como trigo, porque esse é um prazer para ele ver digamos, todas as perturbações que Pedro ia ter que passar até alcançar o pico do ministério dele, que era tirar todos esses temperamentos, esse orgulho, essa prepotência do coração dele. Porque como ele ia fazer milagre tendo esse tipo de sentimento? Não tinha como, não era impossível. Então, a partir desse momento, o que acontece? Ele começa a andar sobre as águas, ele consegue dar os primeiros passos, mas ele cai. Por quê? Ele teve medo. Ele não confiou em Jesus. Então, será que alguém está conseguindo se assemelhar a esse momento de Pedro? Será que a gente não começa a dar os nossos primeiros passos e depois a gente cai? Eu mesma hoje, esse é a sexta vez que eu faço essa filmagem, eu mesma hoje falei: cara, eu acho que esse canal não é pra sair, já tô com a minha garganta doendo, aqui tá muito frio. Eu não tô aguentando, eu tenho que trabalhar, tenho coisas pra fazer, como é que eu vou parar pra fazer outro vídeo agora? Mas Deus foi tão bom comigo que Ele me deu esse tempo. E aí, além de tudo isso, Pedro foi covarde. Por quê? Porque mesmo depois de tudo aquilo que Jesus fez com ele, por ele, com eles, mostrou, falou, ainda assim Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Mesmo nem ele acreditando que era capaz de fazer isso, porque na cabeça dele ele jamais faria isso. Ele iria até o fim com Jesus, mas ele ia fazer isso. E aí, tem até um certo momento que
Ele era tão assim mandão que Jesus, ele, antes da crucificação, ele vai lavar os pés de Pedro, no caso de todos os discípulos, já mostrando essa servidão, porque hoje as pessoas confundem muito ter cargos na igreja como uma superioridade, né? Como uma coisa maior do que um membro. Mas é totalmente ao contrário. As pessoas que têm cargo na igreja, elas são servos daqueles que estão ali iniciando, daqueles que estão chegando, de qualquer um, e da igreja em si. São servos, eles têm que servir, têm que te tratar com total humildade, total carinho e cuidado, porque é o trabalho deles, eles foram separados para isso, é o ministério deles, assim como estava sendo para os discípulos. Então Jesus lavou o pé de cada um. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou assim: não, o meu pé tu não vai lavar não. Que isso, o senhor não pode se humilhar a esse ponto? Aí Jesus fala assim: Pedro, você ainda não entende o que está acontecendo aqui. Porque era uma lavagem do Espírito Santo. E Deus naquele momento, Jesus naquele momento, estava lavando os pés deles e estava dando para eles a bênção do Espírito. A partir daquele momento eles iam estar sendo batizados pelo Espírito Santo, porque depois que Jesus fosse embora, ele só ia deixar o Espírito dele aqui com a gente. Então eles precisavam ter esse momento. Aí Pedro, quando entendeu, falou: então pode lavar. Se Pedro pudesse falar dele, não algum banho. Mas ele era assim, ele tinha dificuldade de aceitar as coisas, ele tinha que falar, ele tinha que resmungar, ele tinha que... Então ele tinha muita coisa para ser mudada. Mas, mesmo sabendo que ele ia negar a Jesus 3 vezes, Jesus falou para ele assim: quando se converteres... Como é que é? Para não falar besteira. Cadê? Quando se converteres, confirma, fortalece os teus irmãos. Então é exatamente isso. Pedro depois, ele passou... Jesus sabia que ele ia passar por aquilo, ele ia ter que aprender, mas depois que ele aprendesse, ele ia ser uma rocha, e uma rocha inabalável, e qualquer um que ouvisse Pedro ia ser convertido. Ele ia fazer os milagres, ele foi um dos pilares da igreja, ele foi o instrumento que Jesus usou para edificar a igreja, e dali se criou o que nós somos hoje. Nós somos um pouco de Pedro, e é por isso que eu fiz todo o levantamento assim. Claro que existiu muito mais coisas, como eu falei para vocês, eu fiz todo um estudo, não me lembro de tudo, mas é basicamente isso. E nós não precisamos... A única coisa que nós precisamos para iniciar o nosso ministério é que foi a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Aliás, ele fez 3 vezes. Pedro, tu me amas? Aí Pedro: claro que eu te amo. Pedro. Aí ele vai perguntar de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: Senhor, eu te amo, claro que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro dali já entendeu que o negócio estava com algum mistério envolvido. Aí ele vai e responde com mais seriedade, prestando atenção. Aí Jesus vai e fala para ele: então apacenta minhas ovelhas. Olha, eu acho que eu teria chorado muito nessa hora, eu teria me quebrantado toda. E esse aqui está sendo um ensinamento para mim também. A única coisa que nós precisamos é amar a Jesus sobre todas as coisas e apacentar. Apacentar é o que? É você arrebanhar, cuidar, buscar. Claro que ele era um pastor, né? Nesse momento, quando ele falou isso, ele já determinou que dali para frente ele ia ser, né? Ia ter um chamado incrível. E também ele foi tão igual a Jesus, assim, ele buscou ser tão imitador de Jesus que até morrer, ele morreu igual a Jesus, né?
Só que quando ele viu que ele ia para a cruz, ele falou assim: não, eu não aceito morrer como o meu mestre morreu, me coloca de cabeça para baixo. De tanto respeito que ele tinha e amor, e enfim. Então, gente, eu espero que vocês tenham essa determinação de mesmo saber, mesmo depois, uma parte que eu não posso deixar de falar, que mesmo depois que Jesus foi crucificado, dali, que quando Jesus olha para Pedro, sabendo no momento que ele ia ser negado, Jesus olha para ele e Pedro, imagina a dor que Pedro sentiu daquele olhar de Jesus, sabendo que ele ia estar negando. Mas Jesus precisou olhar para ele nessa hora. Depois Pedro desistiu do ministério dele, falou que aquilo não ia dar para ele, que ele ia voltar a ser pescador, porque não dava. Ele desistiu, largou tudo, depois de tudo que ele viveu, tudo que ele passou, e ainda de decepcionar Jesus. Mas Jesus voltou. Jesus voltou e deu uma nova chance para Pedro. E para todos aqueles discípulos, porque não era só ele que desanimou, mas todos praticamente. E Jesus voltou, mesmo depois de ressuscitar, dando uma nova chance, chamando eles para verdade, chamando eles para o ministério de novo. Gente, vocês não podem. Eu não abandonei vocês, eu deixei o meu espírito com vocês. E o mesmo espírito que ele deixou com eles depois é o mesmo que nós temos hoje. E é por isso que nós temos que nos manter sempre em contato com a palavra, sempre em contato com Deus, que eu tenho certeza que você uma hora vai sentir. Você vai sentir o mover do Espírito Santo, você vai sentir a voz dele. Eu tenho certeza que você não precisa nem ser aquela pessoa assim, frequentadora de estar ali. Mesmo você em casa, no seu momento, separa um tempinho, fala com ele. Eu tenho certeza que você vai sentir mover. Você vai sentir que ele ainda está aqui com você. E a gente ainda é pior do que eles, porque eles ouviram a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Jacó lutou com o próprio Deus. Eles, os discípulos, andaram com Jesus. Nós estamos aqui sem olhar, sem ouvir, só com o Espírito e a nossa fé. Então a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que Ele está aqui. A gente tem que entender que nós temos uma nova chance, que Jesus nos deu essa nova chance e a gente hoje tem por obrigação amá-lo e seguir em frente. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo, eu espero que eu tenha conseguido lembrar de tudo, não tenha deixado muitas falhas. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, gostaria de falar mais sobre esse assunto, sobre ter uma nova chance, estou super aberta. Me mandem material que vocês quiserem também por meu e-mail, por e-mail do canal, né? Contato faledemim@gmail.com. E também podem deixar aqui nos comentários. Gente, compartilha para o máximo de gente, para as pessoas entenderem que não é esse bicho de 7 cabeças, que os discípulos eram iguais a nós e que a gente pode simplificar as coisas, tá bom? Gosto muito de vocês, amo vocês, espero encontrar vocês amanhã de manhã. E por favor, ora por esse canal, não esqueçam. Então tá bom, até logo. Beijos, abraços e até amanhã.